Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar a audição desta manhã no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei 109, 15ª legislatura, segunda sessão legislativa, a proposta de lei de orçamento do Estado para 2024, e que temos o gosto de contar com a presença do Conselho de Finanças Públicas, representado que está pela sua Presidente, Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, que é sempre um gosto revê-la, acompanhada que vem dos Srs. Professores Paul de Grow, Vice-Presidente, do Professor Miguel Santalbin, Vogal Executivo, e da Doutora Noémia Goulart, Vogal Não Executivo, que igualmente cumprimento e expresso a nossa satisfação pela presença de Vossas Excelências. Vou apenas recordar os termos em que esta audição decorre. Darei de imediato a palavra para uma intervenção inicial à Sra. Professora Nazaré Costa Cabral, que antecipadamente agradeço se possa conter nos 10 minutos que estão atribuídos. Depois, a cada grupo parlamentar estão atribuídos os tempos que constam na grelha à vista das senhoras e senhores deputados no quadro eletrónico. Formularão as questões no prazo que corresponde a esse período de tempo e, subsequentemente, à intervenção de cada grupo parlamentar, darei a palavra à Sra. Presidente para responder às questões, preferencialmente no tempo correspondente ao tempo gasto na formulação das questões. Além desta ronda, pode haver uma segunda, se houver inscrição individual, até 2 minutos por senhor deputado, que deverá ser feita a chegar até ao final da primeira ronda. Senhoras e senhores deputados, reiterando a todos os meus cumprimentos, a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, professora Nazaré da Costa Cabral. Senhora Professora, faço favor a palavra. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados. De novo, da nossa parte, é um gosto estar aqui nesta Casa da Democracia a analisar a proposta de orçamento do Estado para 2024. Como é habitual, a primeira nota que fazemos nestas apresentações é o facto de recordarmos que, de facto, as projeções subjacentes ao orçamento do Estado elas foram endossadas, cumprindo aquilo que é, no fundo, uma exigência legal resultante da legislação europeia, em primeira linha, e também da Lei de Enquadramento Orçamental. Um aspecto que marca este quadro macroeconómico, que nós próprios também já havíamos feito notar nas nossas próprias projeções, é da desaceleração da economia portuguesa que está prevista e que já está neste momento, aliás, a acontecer, a desaceleração da economia portuguesa para o próximo ano, em comparação com aquilo que se prevê ser o crescimento económico este ano. E, por sua vez, este mesmo crescimento já traduziu uma desaceleração forte em relação àquilo que aconteceu, aliás, de uma forma muito particular e extraordinária, no ano passado. Como iremos ver, existem alguns riscos que afetam o cenário orçamental e uma boa parte desses riscos está justamente relacionada com a situação de incerteza e enfim, algumas nuvens que subsistem, e algumas, aliás, que têm vindo a adensar-se nos últimos tempos, concretamente a respeito da situação internacional e, portanto, esse é um aspecto que depois afeta também o comportamento, enfim, aquilo que é a projeção de comportamento, a previsão de comportamento orçamental e de desempenho orçamental. Passando agora, digamos, à componente orçamental propriamente dita, e, portanto, foi essa que, na verdade, o que constitui o âmago da análise contida no nosso relatório. Como se pode ver, de facto, nesta figura, está, digamos, a proposta do Orçamento do Estado, tal como apresentada pelo Governo, prevê
para este ano, ou estima para este ano, a obtenção de um excedente orçamental correspondente a 2.191 milhões de euros, portanto, o equivalente a 0,8 pontos percentuais do produto, do PIB, e prevê para o próximo ano a manutenção desse excedente, ainda que um excedente orçamental mais reduzido, na ordem dos 664 milhões de euros, portanto, o equivalente, enfim, em contas nacionais, a 0,2% do produto. E, de alguma maneira, podemos dizer que a evolução orçamental, a variação deste saldo orçamental, que é no sentido da sua deterioração, é justificada quer por um conjunto de medidas que foram aprovadas e adotadas no ano e até nos anos anteriores, e, portanto, que tem aqui um efeito de arrastamento em relação ao ano de 2024, seja medidas que tanto ocorrem do lado da despesa como do lado da receita, e aí um valor na ordem dos 2.200 milhões de euros, quer digamos, a adoção de novas medidas de política económica, novas, portanto, previstas agora no Orçamento do Estado, e que também elas afetam quer o lado da despesa, quer, enfim, também de forma bastante significativa o lado da receita, nomeadamente o lado da receita fiscal. De certa forma, o efeito negativo que é resultante da justaposição destas duas componentes e ainda das medidas one-off, de uma pequena parcela de medidas one-off, enfim, mas que não deixa de ter significado. O efeito negativo destas duas componentes, de medidas políticas adotadas pelo Governo, de certa forma é parcialmente desfeito ainda pelo peso positivo que o cenário macroeconómico e outros efeitos residuais induzem, e, desde logo, porque, para já, o cenário que é subjacente a esta previsão orçamental é um cenário de crescimento económico, portanto, ainda estamos num contexto de crescimento económico. Portanto, no fundo, este aspecto está aqui também devidamente explicitado neste outro PowerPoint. Nós fizemos, no Conselho das Finanças Públicas, tentámos replicar este exercício de previsão orçamental, usando, digamos assim, o nosso modelo que tínhamos também já usado nas nossas próprias projeções, agora incorporando as medidas de política constantes no programa, na proposta do Orçamento do Estado. Como sabemos, o nosso cenário é apresentado em políticas invariantes. Para além disso, incorporamos também a revisão positiva que foi feita pelo INE e que foi divulgada, entretanto, e que, como sabem, determinou um aumento dos números do PIB real verificado em 2022 e, portanto, isso também traz consequências para a projeção que daí é feita, que a partir daí é feita e, portanto, incorporamos, portanto, todos esses aspectos novos. E aquilo que resulta do nosso exercício refeito de projeção é, por um lado, o melhor ponto de partida para este ano, ou seja, o CFP, de acordo com, incorporando essas mesmas medidas de política e a revisão do PIB, estamos a prever neste momento um excedente acima daquele que está previsto ou subjacente ao orçamento apresentado pelo Governo, um excedente de 1% do PIB, e que se deve, digamos assim, fundamentalmente ao lado da despesa e, por outro lado, isto traduz-se também numa revisão mais favorável em relação à própria dívida pública. Já no que diz respeito ao ano de 2024, pelo contrário, estimamos, portanto, prevemos um excedente menos generoso, menos efetivo e, portanto, estamos ali nas franjas do saldo nulo, do saldo orçamental nulo.
Relativamente às outras componentes do saldo orçamental, destacaria a obtenção, digamos assim, no ano de 2023 de um saldo estrutural nulo, o que significa que, enfim, e por outro lado, um ligeiro déficit estrutural no ano 2024, o que, se as regras orçamentais europeias estivessem em vigor, determinaria o cumprimento do objetivo de médio prazo. O saldo primário é francamente positivo, corresponde a 3% do produto, um excedente primário de 3% do produto em 2023 e depois reduz-se para 2,5% do produto em 2024. Peço desculpa que andei demais. Portanto, em consequência, em grande medida, estes resultados mais agregados do ponto de vista orçamental refletem, como não poderia deixar de ser, o comportamento quer da receita pública, quer da despesa pública. Relativamente à receita pública, assiste-se de facto ao aumento do peso da receita no produto, atingindo 44,7% do PIB, e isto é sobretudo atribuível ao comportamento das receitas de capital e de outras receitas correntes, sendo também de notar, de novo, um agravamento da carga fiscal. No que diz respeito ao comportamento da despesa, temos também um reforço assinalável da despesa, do aumento da despesa em percentagem do produto, um aumento correspondente a 1,9 pontos percentuais, portanto, que fica, de facto, esse mesmo crescimento é um pouco acima do próprio crescimento da receita pública em termos percentuais. A impulsionar este crescimento, temos, por um lado, o aumento da despesa primária, nomeadamente a despesa corrente e, desde logo, da despesa associada a despesas com elevado grau de rigidez, nomeadamente despesas com pessoal e prestações sociais. De notar também um aumento dos encargos com juros previsto para 2024, apesar de tudo um crescimento menor do que aquele verificado ao longo de 2023. Relativamente ao comportamento da dívida pública, estamos a prever, estou mesmo a terminar, relativamente ao comportamento da dívida pública, o Governo prevê uma redução do rácio dessa mesma dívida, sendo que essa mesma redução fica a dever-se à combinação de dois fatores. Por um lado, a combinação o efeito positivo pela melhoria do saldo primário, como assinalámos há pouco, um saldo primário que, conforme previsto, será positivo de 2,5 pontos percentuais do PIB, e depois um efeito favorável do chamado efeito dinâmico, portanto, o efeito induzido pela combinação da taxa de juros com o crescimento nominal da economia. E, portanto, esse também continua a contribuir, ainda que menos do que aconteceu no ano 2023, o contributo deste efeito dinâmico ainda se faz sentir. Ora bem, não obstante aquilo que é o desempenho positivo previsto para o próximo ano em termos orçamentais, o Conselho das Finanças Públicas assinala um conjunto de riscos e, como dizia, no princípio esses riscos estão sobretudo associados ao cenário, estão em primeira linha associados ao cenário macroeconómico, a deterioração desse cenário, nomeadamente tendo em conta aquilo que hoje estamos a viver em termos internacionais, com os conflitos, não apenas na Ucrânia, mas agora juntando-se também o conflito no Médio Oriente, e, portanto, temos aqui, de facto, um conjunto de incertezas que agudizam a evolução, desde logo, daquilo que possa ser a situação em termos de evolução de preços, desde logo, a evolução da economia. Temos também aqui a assinalar, se a inflação não estiver controlada,
a intervenção, a ação da política monetária poderá de novo acentuar a sua feição restritiva e, portanto, isso também terá impactos do ponto de vista económico. Relativamente à despesa, podemos assinalar alguns efeitos, alguns riscos negativos, como, nomeadamente, a necessidade, justamente se a situação económica se agudizar, de podermos ter novas medidas de política, novas medidas de apoio, nomeadamente de combate aos efeitos da inflação e, eventualmente, aos efeitos de um segundo choque energético que possa acontecer, um segundo choque petrolífero e energético que possa acontecer agora, a partir de 2023, e que não é, naturalmente, uma situação, não é naturalmente excluir. Tinha ainda uma última menção ao quadro plurianual de despesa pública. Este quadro plurianual de despesa pública, enfim, continua a suscitar-nos as maiores reservas do ponto de vista do seu enquadramento e do seu uso e do seu grau de efetiva vinculação, mas, enfim, analisámo-lo e, portanto, os efeitos, digamos, são globalmente coerentes com os impactos orçamentais depois da lei de correntes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então dar início à inquirição. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe até 5 minutos. Sr. Deputado Sérgio Aibo, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e os restantes membros. E gostaria de colocar e que fizessem um desenvolvimento da abordagem daquilo que nós consideramos que são 5 elementos estruturantes deste próprio orçamento. O primeiro, e como referiu, 2023 será marcado pela obtenção de um saldo estrutural equilibrado. E, aliás, como no parecer, um parecer recente do próprio Conselho de Finanças Públicas, o objetivo de saldos estruturais equilibrados é a forma eficaz de enfrentar oscilações cíclicas sem incorrer em déficits excessivos no futuro. Portanto, a obtenção do saldo estrutural equilibrado penso que é uma marca deste orçamento. O segundo aspecto tem a ver com a trajetória da redução da dívida pública. Uma redução de 34 pontos percentuais do PIB face à dívida pública de 2015, mas essencialmente, e como referiu, no próximo ano, a trajetória de redução da dívida pública, o peso relativo nessa trajetória do saldo primário positivo, e que no próximo ano registrará 2,5% do PIB, e o maior peso do saldo primário positivo face ao efeito da variação do PIB nominal e, portanto, correspondente a uma maior estruturação da própria trajetória de redução da dívida pública. Terceiro e quarto aspecto tem a ver com o reforço da capitalização do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, cujo num período de 2 anos cresce 21%. O quarto aspecto, a criação de um Fundo Estrutural do Investimento, de forma a permitir no futuro a estabilização do investimento público pós-PRR e pós o atual quadro comunitário de apoio. E um quinto aspecto que é referido na abordagem a este orçamento pelo tal, que é a transformação de 2.300 milhões de euros de despesa que era temporária em despesa de caráter permanente e a conciliação desse objetivo com um saldo estrutural equilibrado. E, por último, a última questão, que no fundo é o grande debate deste orçamento e que é refletido no vosso parecer, tem a ver com o grau de prudência que se deve ter, tendo em conta a incerteza da conjuntura internacional. Como referem na vossa abordagem, este orçamento é feito num cenário de economia a crescer com baixo nível de desemprego. E há aqui 2 opções que têm que ser conciliadas e o grau de conciliação dessas opções que deve ser aprofundado. Por um lado, se devemos, com esta realidade, estimular ainda mais a procura agregada ou conter o excesso de expansionismo orçamental, melhorando o saldo. O Conselho de Finanças Públicas considera que este orçamento tem uma postura orçamental neutra face a estas 2 opções e que cria condições também para, no futuro, potenciar uma atuação
contracíclica se houver uma fase negativa da própria economia derivada da situação internacional. E, no fundo, o Fundo de Estabilização, o Fundo de Investimento, e um dos aspectos que identifica inclusivamente é a criação de um Fundo de Investimento Estratégico, que é efetivamente isso que está previsto no próprio orçamento para assegurar a estabilização do próprio investimento público. E por isso a última questão que lhe colocava era precisamente esta abordagem, como vê o equilíbrio, tendo em conta o grau de incerteza que neste momento existe nos mercados da situação e da conjuntura internacional, o equilíbrio que deve haver entre as medidas de estímulo à procura interna e as medidas de criação de condições para orçamentais para enfrentar variações que possam ocorrer no futuro do ponto de vista cíclico e que possam alterar algum do cenário macroeconómico que está subjacente a essa projeção e que não depende do país, mas sim da conjuntura internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar todos, cumprimentar a Sra. Presidente e os demais membros do Conselho de Finanças Públicas, os seus deputados e os serviços e, portanto, sem mais delongas, dou a palavra então à Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Sérgio Dávila, pelas questões que coloca. De facto, registra-se esse aspecto positivo que é a redução da dívida pública, portanto, aproveitando um contexto económico que tem sido favorável nos últimos 2 anos e, portanto, essa trajetória a redução tem sido, de facto, pronunciada. Os contributos para essa redução resultam quer da componente macroeconómica, mas também da obtenção de saldos primários positivos. Para o próximo ano, notamos, aliás, como tive há pouco a oportunidade de mostrar, uma deterioração do saldo estrutural, portanto já não estamos propriamente perante um equilíbrio, mas perante um ligeiro déficit estrutural. Em boa parte, sabemos que essa deterioração também, ou que o comportamento orçamental, de um modo geral, está associado àquilo que são opções de política orçamental, de política económica, juntamente com aquilo que é a expectativa de desaceleração da própria economia. Portanto, evidentemente, a confluência destes 2 fatores determina, digamos assim, uma deterioração do saldo. Eu creio que o aspecto que me parece mais importante chamar aqui a atenção é o seguinte, é que nós, nos últimos anos, fomos, digamos, habituados, por razões que têm que ver também, de novo, com a conjuntura económica recente, fomos habituados a ter surpresas positivas, não é? Em termos orçamentais, ou seja, aquilo que vinha como resultado orçamental acabava sempre por superar as expectativas, enfim, até porque a maneira como o orçamento vinha sendo desenhado tinha ali um conjunto de elementos de margem, que permitiam uma certa gestão e uma certa contenção na própria execução. E depois o comportamento da receita foi de facto sempre muito surpreendente e ajudou a que, digamos, pudéssemos ir sempre um pouco, ter as tais boas surpresas positivas, as tais surpresas positivas no final da execução. Nós, no Conselho das Finanças Públicas, notávamos, ou seja, quando olhávamos para o documento orçamental, tínhamos sempre essa sensação de que o resultado poderia ser melhor do que aquele. Tivemos, aliás, a oportunidade de indicar alguns fatores que poderiam, digamos, levar a uma certa subestimação da despesa e depois a um comportamento da receita mais favorável, nomeadamente
porque víamos que havia ali uma previsão muito conservadora da elasticidade da receita fiscal em relação àquilo que, nomeadamente da receita contributiva, em relação à própria evolução das remunerações. Ora, aquilo que nós notamos neste orçamento, e o nosso exercício de projeção permite corroborar isso, nós não ficamos com a mesma impressão. Ou seja, o que nos parece é que as tais folgas que eventualmente notávamos nos outros exercícios, elas parecem estar a esgotar-se. Ou seja, este exercício de execução deste orçamento vai ser mais difícil. Ele está muito mais espartilhado, porque, entretanto, foram criadas restrições orçamentais que não existiam, quer do lado da receita fiscal, quer do lado da despesa. Estamos a falar de novas restrições que têm, além disso, um caráter permanente, não é? Portanto, estamos a falar de restrições que envolvem o imposto sobre o rendimento pessoal, por um lado, e restrições associadas à despesa com pessoal, que é uma despesa rígida, de facto. Portanto, esse espartilho cria aqui, de facto, uma gestão mais condicionada, mais difícil do orçamento do Estado. E, portanto, aquilo que me parece que hoje podemos afirmar, claro que com o grau de incerteza que é sempre, é que o orçamento de 2024 pode ser o princípio do fim das boas surpresas orçamentais. Ou seja, esse ciclo das boas surpresas orçamentais pode ter chegado ao fim. E eu creio que vai ser uma execução mais difícil, nomeadamente se, por um lado, se quiser cumprir o objetivo, não é? Porque se esse for um objetivo político, ele vai ser mais difícil de alcançar, dadas as restrições que pré-existem e dada a desaceleração prevista da própria economia. Por outro lado, isso torna-se tanto mais difícil se esse objetivo de excedente orçamental que está ali assumido, se a esse objetivo se associar um objetivo de continuação dos níveis de investimento, nomeadamente de investimento financiado por fundos nacionais, pelo Orçamento Nacional, que também são assumidos no próprio Orçamento. Portanto, isto cria aqui, de facto, uma situação nova, uma situação mais difícil de gestão, não é? E de concretização dos objetivos pré-definidos. Destes vários objetivos, portanto, há aqui um novo espartilho, uma nova restrição, ou novas restrições que não existiam antigamente, ou que não existiam até aqui. Relativamente à questão dos excedentes orçamentais, algo de que também se falou e de que também nós falámos e tratámos, nomeadamente na nossa apreciação global. Aquilo que nos moveu nessa apreciação global foi uma coisa muito simples, é recordar o que está previsto na Lei de Enquadramento Orçamental e, nomeadamente, no artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental. Ou seja, nós já temos um regime legal em que o legislador de 2015 claramente assumiu uma opção política, dizendo que, em caso de excesso, de termos uma dívida pública que seja considerada excessiva, existindo um excedente orçamental, esse excedente deve preferencialmente ser usado na amortização da dívida pública. E atenção, a amortização da dívida pública implica a redução em termos nominais do valor da dívida pública, portanto isto é mesmo uma opção que tem um significado político, e no caso dessa dívida já não ser uma dívida excessiva, então poder-se-á constituir um fundo, nomeadamente um fundo com objetivos de estabilização macroeconómica, uma almofada financeira que permita precisamente, nos períodos negativos da economia, ter ali uma reserva de valor, seja ele valor monetário ou financeiro, para acorrer a qualquer necessidade que exista. Agora,
questão que nós temos aqui a observar, e também chamamos a atenção para esse ponto, é que temos que olhar para estes excedentes que nós temos aqui. Sim, exato, estou mesmo a terminar e este é o último aspecto. Quando olhamos para os excedentes orçamentais que estamos aqui a obter, temos olhado para eles de forma muito agregada. Mas, se olharmos para os excedentes das administrações públicas, seja em contabilidade pública, seja em contabilidade nacional, e se procurarmos fazer a decomposição desses excedentes, verificamos que eles ficam a dever, sobretudo, aos excedentes, aos saldos positivos de dois setores. Em primeiro lugar, a administração local, que tem um excedente, enfim, de menor expressão, mas, em todo o caso, um excedente orçamental, e, em segundo lugar, ao excedente muito significativo do Sistema de Segurança Social e, concretamente, do seu sistema previdencial, na ordem dos 4.900 milhões de euros. O excedente que está previsto para o próximo ano mantém justamente este perfil. Portanto, a questão é, como é que nós usamos este excedente? Ou melhor, será que nós podemos usar este excedente, nomeadamente na criação de um fundo estratégico de investimento? Bom, a verdade é que, em relação ao excedente da administração local, o Governo não pode usar esse excedente, porque esse é um excedente dos municípios. E eles são autónomos e, portanto, os municípios que têm orçamentos excedentários farão o que entenderem com esses mesmos excedentes. No que diz respeito à Segurança Social, a lei, que era a Lei de Enquadramento Orçamental, também chamámos a atenção para isto, que era a Lei de Bases da Segurança Social, prevê, em são leis de valor reforçado, que os excedentes do subsistema previdencial são usados para financiar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, neste momento, aquilo que resta será um pequeno excedente à Administração Central na ordem dos 171 milhões de euros. Esse sim poderá ser usado na constituição de um pequeno fundo, mas que não terá uma grande expressão. Tudo o resto já está destinado, quer por força das regras constitucionais, quer por força das regras legais. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos então ao Partido Social Democrata, com a Sra. Deputada Rosina Pereira. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria, obviamente, começar por cumprimentar a Presidente do Conselho de Finanças Públicas e todas as pessoas que estão aqui presentes também. É inevitável considerar que esta análise foi feita num contexto económico que não é de todo aquele que nós temos hoje. E, portanto, que esta instabilidade, que apesar de ser política neste momento, tem consequências económicas que são graves, que são inevitáveis e que afetam todo o trabalho que foi aqui apresentado. E, nesse sentido, começava primeiro por questionar, na sua perspectiva, qual vai ser o impacto económico do ponto de vista geral desta perda de credibilidade, deste possível reforço de incerteza que se vai refletir de uma forma negativa nos indicadores de confiança das empresas e, acima de tudo, qual é que prevê que seja o impacto nas taxas de juros da dívida pública, que, tendo em conta também as notícias internacionais, já estão sobre pressão. E que, nesse sentido, também vão alterar o rácio da dívida pública, tendo em conta que, havendo uma alteração da taxa de juro e havendo uma alteração da taxa de crescimento da economia, toda esta informação vai se tornar bastante instável também. Depois também queria questioná-la se considera que nos últimos 8 anos foram de facto implementadas reformas estruturais capazes de aumentar a competitividade e a produtividade da economia portuguesa, que nos permitam fazer face a uma situação instável como aquela que nós hoje assistimos.
E se considera também que houve alguma implementação da reforma na administração pública que tanto era referida como sendo importante a ser feita e considerando, acima de tudo, a elevada carga fiscal que nós temos tido nos últimos anos, se de facto o preço elevado que os portugueses pagaram para os serviços públicos tiveram de facto um retorno justo sobre o esforço que foi-lhes pedido. Depois, por último, queria também questionar e pedir aqui um comentário em relação às propostas deste orçamento, naquilo que diz respeito à carga fiscal, nomeadamente sobre o aumento brutal dos impostos indiretos, acima de tudo sobre os impostos especiais do consumo e sobre as propostas do IRS. E neste ponto pedir uma análise específica naquilo que diz respeito à equidade a nível social, tendo em conta que a redução do IRS proposta por este orçamento incide, acima de tudo, sobre as pessoas que têm rendimentos elevados, contrariamente à proposta que o PSD apresenta, que beneficia, de certa forma, e, acima de tudo, a classe média, que é o grosso da economia portuguesa e que é também essa classe que sofre sempre que existe alguma instabilidade como aquela que nós assistimos hoje. E, acima de tudo, também perceber se considera que a eliminação do IVA zero e o aumento dos impostos indiretos também não será penalizador precisamente para as pessoas que têm um baixo poder de compra e, portanto, que estão em risco e também tendo em consideração que temos assistido a um aumento do empobrecimento e que a classe média em Portugal está cada vez mais perto de ser uma classe baixa do que se manter como uma classe média, se não considera que essas medidas vão ter um impacto negativo sobre as famílias. E, por fim, questioná-la também se não acha que, tendo em conta o que se passou durante esta semana, se não corremos o risco de, pela terceira vez em 20 anos, o PS deixar o país num pântano e assistirmos a uma crise de credibilidade que afeta o país como um todo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Presidente, então, para responder. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que levanta. Bom, em relação às questões internacionais, portanto, como eu fiz notar, neste momento temos que acompanhar a situação internacional e verificar, nomeadamente, como é que evoluem o preço da energia, o preço do petróleo, desde logo, e se há algum impacto por força deste conflito novo que estamos agora a viver, portanto, o que é que isso pode determinar em termos de aumento do preço do petróleo. Evidentemente que isso teria efeitos muito gravosos sobre o efeito sobre o preço de todos os bens em cadeias de produção que são desde logo alimentadas pela energia e, portanto, isso significaria que teríamos novamente uma situação de pressão sobre os preços e que significaria, portanto, que a inflação não estaria de todo controlada. Relativamente à situação política que estamos a viver, bom, eu queria chamar a atenção para o facto de que nos últimos tempos, e isto é algo que é positivo, nós temos assistido à melhoria dos nossos ratings, não é, da República Portuguesa, e esse é evidente, é um dado muito favorável. Por outro lado,
Temos notado que os spreads da dívida pública portuguesa, nomeadamente das obrigações a 10 anos, estão em linha com países que nós nos habituamos a considerar países evoluídos e até países core, digamos assim, da União Económica e Monetária, o caso da Bélgica. Portanto, os nossos spreads estão ligeiramente acima, mas não muito mais acima do que o caso da Bélgica, por exemplo, estão consideravelmente abaixo de outros países ditos periféricos, como a Itália, como a Espanha, e, portanto, esse é um dado, de facto, positivo. Não notamos, por ora, um sinal de perturbação, pelo menos no que diz respeito aos títulos de dívida no longo prazo, e, portanto, eu penso que aqui o que eu posso dizer é preciso termos serenidade, não é? Interessa ao país que haja uma certa serenidade. Estes momentos de perturbação política fazem parte, não é, da vida de um país, seja por qualquer razão, o que for, mas o país continua a fazer a sua vida, os empresários continuam a trabalhar, os trabalhadores a trabalhar e, portanto, é preciso ter alguma calma, é preciso aguardar e, portanto, que todos assumam bem as suas responsabilidades neste momento, todos os responsáveis políticos, mas, portanto, eu não me parece que seja prudente neste momento sequer estar a fazer, a empolar demasiadamente esse risco. Enfim, temos que estar atentos, temos que acompanhar, mas com toda a serenidade e com toda a prudência. Bom, relativamente às reformas estruturais, como sabe, nós, no Conselho das Finanças Públicas, enfim, é uma espécie de cruzada que, aliás, a doutora Teodora de Cardoso, e se me é permitido aqui recordá-la, que ela sempre salientou a necessidade de fazermos, de facto, alterações importantes ao nível da nossa gestão orçamental, da nossa gestão pública, e evidentemente que há aspectos que ainda não foram feitos, por razões muito variadas. Percebo que a administração pública tem os seus próprios elementos de rigidez, nomeadamente em certos setores e em certos serviços públicos que seja difícil. Agora, é evidente que estas coisas estão sempre dependentes da vontade e, portanto, de um conjunto de condições para poderem ser feitas. Agora, a verdade é esta, é que estamos num momento complexo, que é o momento em que há uma deterioração de um conjunto de serviços públicos que são muito importantes para o país, para o crescimento económico futuro do país, na área da educação, na área da saúde, nomeadamente. As áreas que são as áreas que envolvem investimento público são também, não, estas, mas não apenas estas, são áreas também muito determinantes e, portanto, é evidente que vamos ter que ter aqui uma gestão cuidadosa, uma gestão cautelosa, porque, como eu digo, a nossa situação não é uma situação que nos possa deixar tranquilos, não é? Ainda não resolvemos aquela dívida excessiva de que há pouco falava e em que ainda nos situamos. Isso também é uma restrição que continua a pesar sobre a nossa economia, sobre o nosso Estado e sobre a nossa economia e, portanto, a situação tem que ser gerida de novo com prudência. Por último, em relação às questões das opções em matéria fiscal, e nomeadamente em relação ao IRS, nós fizemos um exercício de simulação usando, de facto, o modelo europeu, o Euromod, que permite, de acordo com o qual podemos verificar que, em termos de perda de receita, que essa receita que se faz sentir, e portanto, houve aqui que fazer uma operação de divisão do rendimento dos agregados, até identificarmos um indivíduo padrão, e um rendimento médio desse indivíduo padrão para identificarmos os vários DCIs, digamos assim, de rendimento, e aquilo que verificámos foi ao nível do nono decil, que não se confunde, atenção, com escalões de IRS, portanto essa confusão não pode de maneira nenhuma ser feita,
que a perda de receita fiscal com estas medidas de alteração ao nível do IRS, e nomeadamente das taxas nos 5 primeiros escalões, da redução dos 5 primeiros escalões, é aí que se fazem sentir. Quer dizer, isto tem uma justificação porque, quer dizer, se nós pensarmos em termos de IRS, é evidente que, embora a redução da taxa em termos marginais se faça ao nível dos 5 primeiros escalões, é evidente que ela vai impactar em todos os rendimentos, porque as várias taxas estão presentes nos demais escalões, não é? Portanto, isso é evidente. E é evidente que a perda de receita depois acaba por se fazer sentir ao nível dos mais elevados. Agora, só para terminar, não é preciso ter cuidado com essa recondução do DECIL para este efeito com os escalões, porque eles não correspondem a uma mesma realidade, nem em termos de identificação do tipo de rendimento que está em causa, nem em termos da sua partição pelos agregados familiares em causa. E, portanto, o valor e são realidades, de facto, materialmente diferentes. Muito obrigado. Então, ao Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral e os demais membros do Conselho de Finanças Públicas. Sra. Presidente, com o acordo que está exclamado no relatório de Vossas Excelências, a alteração aos limites dos escalões e às taxas de IRS propostas para 2024 implicará uma redução de cerca de 1.559 milhões de euros nas receitas totais de IRS face ao sistema atualmente em vigor. Se os cálculos foram feitos tendo em conta os valores previstos para 2023, o impacto total da medida deverá atingir os 1.810 milhões de euros, o que está sensivelmente em linha com o que está previsto pelo Ministério das Finanças, que serão cerca de 1.769 milhões de euros. Por outro lado, encontra-se plasmado na página 18 do vosso relatório que a proposta de Orçamento de Estado prevê um aumento de impostos indiretos, mais concretamente um aumento das receitas de todas as suas componentes, maioritariamente a receita fiscal e contributiva, cerca de 4.850 milhões de euros, muito em particular a receita a arrecadar com impostos indiretos, são cerca de 3.300 milhões de euros, e contribuições sociais, que são 1.441 milhões de euros. Vossas Excelências ressalvam ainda que existirá um agravamento da carga fiscal de 35,3% para 35,5% do PIB. Contudo, o Sr. Ministro das Finanças tem-me em afirmar que o alívio dos impostos diretos supera largamente o aumento dos impostos indiretos. E as minhas primeiras duas questões são: se confirma ou não que os portugueses irão pagar muito mais impostos em 2024 do que em 2023, e quem é que irá suportar maioritariamente este aumento de gasto público, porque a despesa irá ter um agravamento de cerca de 9,6%. Eu gostaria de perceber qual é a classe que será mais prejudicada e que irá suportar este aumento de despesas. Ainda de acordo com o que está plasmado no vosso relatório, o Governo prevê a obtenção de um excedente orçamental de 0,2%, isto em linha já com aquilo que foi falado pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila, o que se traduz numa deterioração do saldo em cerca de 0,6% do PIB, do PIB de 2023. E aqui coloca-se em cima da mesa como e o que fazer aos excedentes orçamentais de 2023 e 2024, e as sugestões dadas passam, isto já foi falado, criar almofadas financeiras que sirvam de apoio aos maus momentos que são cíclicos, como sabemos, fundo de estabilização macroeconómica, constituição de reservas ou depósitos de liquidez, criação de fundos de investimento estratégico. No entanto, salientam que o elevado valor, aqui também já foi falado, que o elevado valor da dívida pública nacional é preocupante e poderá fazer com que o Governo em funções tenha de tomar medidas de ajustamento orçamental. Ainda de acordo com o vosso relatório, em países como Portugal, as almofadas financeiras apenas servem para reduzir a dívida pública, já foi falado, que está consagrado no artigo 21º da Lei de Enquadramento Orçamental, quando deveria ser para investir no progresso do país. Ainda referem que tarda em concretizar a reforma do sistema orçamental em articulação com a tão almejada reforma da administração pública. Senhora Presidente, como resumo deste preâmbulo, fica o seguinte excerto: todavia, falta fazer o essencial, instrumentos de verdadeira programação de despesa que permitam refletir a necessidade e a prioridade da mesma na realização quer das diversas políticas setoriais, quer dos diversos objetivos transversais de sustentabilidade orientados para um crescimento económico mais ambicioso e inclusivo. E aqui gostaria de saber, Sra. Presidente, se é possível concretizar de uma forma mais efetiva esta vossa sugestão, considerando simultaneamente o alerta que Vossas Excelências fizeram relativo ao desrespeito
pelos limites consagrados no quadro plurianual das despesas públicas, que à partida deveriam ser vinculativos, demonstrando a prevalência de uma lógica orçamental anual em detrimento da perspectiva de médio e longo prazo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Vou devolver a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, recordando que dispõe também de 4 minutos para responder. Faço favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Bom, no fundo, essa afirmação que faz de que uma boa parte daquilo que é a redução do IRS acaba por ter que ser compensada com outras decisões ao nível da tributação indireta, isso veio revelar um pouco aquela questão que eu estava a mencionar no princípio, ou seja, de que a margem de manobra é pequena, isto é, a veleidade de se querer reduzir muito a carga fiscal sem uma alteração do lado da despesa, a veleidade de querer reduzir um pouco certos impostos sem a alteração do lado da despesa e querendo manter um objetivo de excedente orçamental, obriga a que, de facto, sejam os impostos indiretos que sejam, no fundo, sacrificados, por assim dizer, nessa gestão. Eu não me quero pronunciar sobre os aspectos políticos, nomeadamente em relação ao imposto único de circulação, porque, enfim, isso são opções do foro político. Agora, quando nós falamos em aumento de carga fiscal, e assinalamo-la, ela pode ficar a dever-se a 3 tipos de fatores. Ou a medidas de política que levam a que, de facto, haja maior receita fiscal, portanto, medidas concretas de política, e há algumas, enfim, há essa que menciona do imposto único de circulação, e depois há também a medida de eliminação do IVA zero, não é? Depois, a carga fiscal depois pode aumentar por outras razões que aqui já são, digamos assim, exógenas à própria, que é, desde logo, a própria situação económica, portanto, ela determinar um efeito arrecadatório mais elevado que aquilo que é esperado, ou do que aquilo que foi o aumento no ano anterior, e por fim, a própria eficiência da máquina fiscal, não é? Se se contar com a obtenção de eficiências, de ganhos de recuperação, de combate à fuga e à evasão, isso também pode concorrer para o aumento da carga fiscal. Portanto, nem tudo resulta de medidas discricionárias, medidas de política, no sentido de fazer aumentar os impostos. Agora, de facto, ao nível da tributação indireta, isso é factual, ela acontece. Relativamente à questão das reformas, é evidente, neste momento, e a própria capacidade que o Estado, o país, vai ter de sustentar esta pesada máquina, digamos, de despesa social, nomeadamente com a saúde, não é? Que é uma área, de facto, muito difícil, muito problemática e muito exigente. É evidente que isto está muito dependente da nossa capacidade de crescer, não é? Só se conseguirmos, nos próximos 10 anos, afirmarmos como um Estado rico, criando riqueza, é que teremos condições para oferecer um SNS da maior qualidade, não é? E, portanto, serviços de saúde globalmente de maior qualidade. Portanto, de facto, a nossa produtividade e a capacidade de crescimento da nossa economia não tem sido brilhante nos últimos anos. Aguarda-se, põe-se aqui alguma expectativa de que a execução dos fundos estruturais neste momento, incluindo o próprio Plano de Recuperação e Resiliência, que possa determinar um salto estrutural, um salto tecnológico da nossa economia. Agora, há aqui opções que é preciso tomar neste quadro de reposicionamento da economia portuguesa e de nos situarmos cada vez, de sermos capazes de nos situar
no pelotão da frente em termos de crescimento económico. E, portanto, isso depende das políticas que venham a ser adotadas e das que estão em curso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Dispõe igualmente de 4 minutos. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a si, saúdo o Conselho de Finanças Públicas e o Sr. Presidente Nazaré Costa Cabral, todos os senhores e senhores deputados aqui presentes. Sra. Professora, se acompanhou as intervenções da Iniciativa Liberal nesta discussão do orçamento, quase que deve adivinhar a minha primeira pergunta, porque já a fiz certamente 5 ou 6 vezes e espanta-me que continuo sem resposta, e a pergunta é: quanto é que Portugal cresceria em 2023 e 2024 sem os fundos europeus? Até porque no relatório que o Conselho de Finanças Públicas nos fez chegar atempadamente, há na sua página 35 uma expressão que, a propósito do PRR, excluindo os fundos estruturais, mas só o PRR, diz que o funcionamento do PRR permite imprimir à economia portuguesa um estímulo direto de 1% do PIB. A expressão não é clara, eu creio que isto não significa um contributo para o crescimento de 1%, até porque os dados conhecidos da execução do PRR neste ano e no ano seguinte anda à volta, especializações à parte, de cerca de 5 mil milhões de euros, o que significaria que mais de metade dos investimentos não teriam valor acrescentado bruto nacional, não contribuiriam para o PIB. Eu espero que alguém esteja a olhar para isso, até porque registrei na última resposta que acabou de nos dar há poucos minutos, que o objetivo de crescimento que nos todos deve nortear é absolutamente central e temos de saber de onde é que ele provém, porque não teremos acesso a fundos europeus para sempre e temos de ter uma estrutura da economia que nos permita crescimento. Concretamente, em relação ao PRR, há outro aspecto que mais macroeconomicamente me intriga, que é o facto de nós sabermos que a recente programação do PRR elevou o seu montante total para 22,2 mil milhões de euros. Aí estão contidos 5,9 mil milhões de euros de empréstimos, e esses estão nas contas públicas, porque à medida que eles forem sendo contraídos junto à União Europeia, lá estarão com responsabilidades nacionais, mas inclui também 16,3 milhões de subvenções, que não aparecem em lado nenhum, aparecem como receitas anuais em cada orçamento, mas isto resulta de uma dívida emitida a nível da União Europeia, da qual Portugal também é corresponsável, também um dia terá que pagar. E se a sua proporção dessa responsabilidade for idêntica à proporção que é do contributo para o orçamento da União Europeia, e estimo que até seja superior, porque aqui não há fatores de coesão em causa, poderemos estar a falar de 10 ou 12 mil milhões de euros de dívida pública que está omissa em qualquer relatório de responsabilidade que tenhamos acesso. E já que falo de dívida pública, deixe-me acrescentar também outra coisa que me intriga um pouco, e resulta também da audição que tivemos aqui com o Tribunal de Contas há dias. O Tribunal de Contas, na sua Conta Geral de Estado de 22, revela que há 43% da dívida pública que está no Banco de Portugal e mais 8 ou 9% que estarão no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Eu perguntei se havia outros organismos públicos que detenham dívida pública portuguesa e que devessem ser acrescentados a este número. E agora acrescentaria que o Fundo de Investimento Estratégico, vulgo Fundo Medina, também, enquanto não começar a desembolsar coisas, se vier a existir, ou se viesse a existir, também a investir inicialmente em dívida pública. E a pergunta que eu lhe faço é se toda esta concentração de investimento de organismos públicos em dívida pública portuguesa, número 1, deve ter um efeito positivo no rating, imagino eu, porque os mercados devem achar que é uma forma de seguro ser o próprio Estado português a correr o risco da sua dívida, mas do ponto de vista da gestão do risco do país enquanto política macroeconómica, que comentário é que isto lhe suscita? E que, já agora que estamos a falar de Fundo Medina, se ele viesse uma vez a existir, como é que pensa que isto poderia ser tratado de outra forma que não fosse um instrumento para-orçamental e, nesse sentido, ter que ter obrigatoriamente, não só na sua Constituição, na sua governança, mas nas suas aplicações, a influência e o papel da Assembleia da República nessas decisões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Fez várias questões dentro do tempo, seguramente, mas que tenho que antecipar que o tempo disponível para a resposta é igualmente de 4 minutos. Sra. Presidente, tendo isso presente, faço favor. Com todas as dificuldades que é sempre possível notar no exercício, em relação à questão do PRR, a primeira questão
com as dificuldades metodológicas e técnicas que é possível, de facto, nós identificamos esse estímulo adicional de 1% no crescimento da economia, e isso significa que este é um estímulo que ainda por cima, ele depois, pelo seu efeito de neutralidade, ele não significa, digamos assim, não significa ou não acarreta um efeito orçamental e, portanto, ele não contribui para qualquer deterioração do saldo primário estrutural, não obstante traduzir uma medida de estímulo à economia nessa ordem de grandeza. Em relação à questão dos empréstimos, mas em relação aos empréstimos associados ao PRR, foi essa a questão que colocou, na ordem dos 200 milhões de euros, que é o que está previsto para 2024, se a memória também não me falha. Peço desculpa, que escapou-me aqui ao anotar. Sim. Esclareço rapidamente a pergunta. No global do envelope do PRR estão 16,3 mil milhões de euros de subvenções e a minha pressuposto é que essas subvenções alguém vai ter que pagar mais tarde ou mais cedo, somos nós. Ora bem, essa é eu própria também gostaria de saber como é que, a nível da União Europeia, o que é que está a ser pensado em termos de receita, porque ela é, de facto, a receita a própria Comissão Europeia vai ter que começar a reembolsar os financiamentos que fez, a emissão de obrigações que fez a partir de 2026, se a memória me não falha, e, portanto, provavelmente isso vai significar a necessidade de criação de novos recursos próprios europeus. Agora, saber se esses recursos próprios europeus vão ser diretamente pagos, primeiro, pelos contribuintes individuais europeus ou não, é algo que não sabemos. Se for um mecanismo de carbono, por exemplo, transfronteiriço, provavelmente serão as empresas que exportam para a União Europeia e que, caso, enfim, as suas exportações tenham ali um impacto ambiental, elas podem ser, digamos, fiscalmente penalizadas, por assim dizer. Agora, também não sabemos se esse mecanismo, se as receitas provenientes desse recurso baseado nesse mecanismo, se elas vão ser suficientes e, portanto, discute-se que possa ter que haver novo tipo de recursos próprios. E aí a segunda questão é saber se vão ser diretamente os contribuintes europeus a pagar um tipo de imposto novo para o orçamento europeu ou se continuaremos a ter exigências de financiamento dos Estados, de contribuições nacionais dos Estados para o orçamento europeu, que nesse caso teriam que ser aumentadas, evidentemente, em função da necessidade de obtenção de receita por parte do orçamento europeu para fazer face a esses compromissos assumidos pela Comissão Europeia. Relativamente, já agora peço desculpa em relação à última questão que coloca, que é muito interessante, em relação ao Fundo de Estabilização Financeira é evidente, portanto, parece-nos muito importante que o FEFS, enfim, que tem já uma expressão financeira e enfim, muito significativa, é um fundo muito expressivo, mesmo para a dimensão portuguesa, ele já está na ordem dos 10%, até um pouco mais de 10% do PIB, portanto, ele de facto tem uma expressão muito significativa. E essa questão é importante porque, de facto, nós temos uma grande concentração daquilo que é a política de investimento do FEFS em títulos de dívida portuguesa, portanto há uma espécie de nacionalização da dívida pública no FEFS, não é? Notamos que muitos dos fundos de reserva com esta natureza nos últimos anos têm feito essa opção, mas provavelmente com maior diversificação, não conhecendo eu, mas aquilo que nós vemos é que normalmente temos maior diversificação de investimento e, portanto, eu creio que há que revisitar a política de investimento do FEFS, que neste momento está um bocadinho para lá daquilo que resulta do próprio regulamento de gestão do FEFS, que não apontaria para tanta detenção de dívida pública e, portanto, creio que este é o momento, se calhar, adequado também para pensar sobre isso. Muito obrigado, Sra. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Duarte Alves, dispõe de 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas.
Eu queria começar pelas questões relativas aos salários e aos rendimentos e gostava, porque muitas vezes nós ouvimos a discussão sobre a produtividade e a necessidade de aumentar a produtividade e depois então aumentar os salários. Eu gostaria que me confirmasse se as remunerações em 2022 e 2023 subiram ou não abaixo da produtividade aparente do trabalho. Porque se nós olharmos mais para trás, então ainda é pior. O cenário ainda é pior. Se olharmos desde 1999, por exemplo, o nível de salários subiu muito abaixo do nível da produtividade, considerando também o PIB. Mas mesmo nestes anos mais recentes, 2022 e 2023, houve esse crescimento abaixo da evolução da produtividade, ao contrário daquilo que há um ano atrás estava a ser dito pelo Governo quando se discutiu a proposta de orçamento. Relativamente ao investimento, nós, de facto, verificamos que, como o Conselho de Finanças Públicas tem assinalado, o investimento público há mais de 10 anos que é inferior ao consumo de capital fixo. Isto significa uma degradação contabilística e real e visível dos serviços públicos, nomeadamente dos hospitais, das escolas e por aí afora, mas perguntamos se o Conselho de Finanças Públicas nos consegue dar uma percepção, não digo necessariamente quantitativa ou qualitativa, dos custos que isto tem para o país, esta degradação do ativo público pela falta de investimento abaixo do consumo de capital fixo. Porque isto é, de facto, algo que nos preocupa e que, aliás, consideramos que torna inaudita qualquer ideia de colocar o excedente num fundo para mais tarde utilizar, quando as necessidades de investimento são tão prementes no momento atual, ainda por cima que, tendo em conta que grande parte deste excedente nem sequer é possível de mobilizar, como aqui foi dito, para outros fins que não sejam o das próprias autarquias e do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Relativamente à matéria fiscal, este parecer do Conselho de Finanças Públicas assinala que dos 1.560 milhões de euros de redução do IRS, apenas 162 milhões se dirigem à metade com rendimentos mais baixos da distribuição da riqueza. Portanto, a outra metade tem a grande maioria do benefício e os 10% mais ricos levam praticamente 1/3 da despesa fiscal associada, da redução de receita fiscal associada a esta medida. São 523 milhões dos 1.560 milhões de redução. Portanto, esta é uma medida que, como o PCP disse desde o início, aprofunda a injustiça fiscal e perguntamos se uma medida, por exemplo, de redução dos impostos indiretos, particularmente do IVA sobre bens essenciais, como é o caso da energia, não teria uma distribuição ao longo dos níveis de rendimento que fosse mais progressiva, tendo em conta o caráter regressivo do IVA e dos impostos indiretos em geral. Eu estou a terminar o meu tempo. Gostaria ainda que, se fosse possível, a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas aprofundasse um dos riscos não negligenciáveis que surge no vosso parecer, relativo às compensações das parcerias público-privadas, tendo em conta que identificam como um dos riscos dos concessionários virem a pedir essas compensações ao longo do próximo ano e isso prejudicar a receita pública e o orçamento do Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Dispõe igualmente de até 3 minutos. Faça favor. Tivemos ali nos 2 anos anteriores, até porque os salários não foram de imediato, não acompanharam de imediato o aumento da inflação, houve ali de facto um crescimento até, que esteve em linha ou até ligeiramente abaixo do crescimento da produtividade aparente do trabalho. Já não me recordo exatamente do valor, portanto, mas isso depois posso recuperar. Agora, é evidente, o Conselho das Finanças Públicas não tem aqui nenhuma opinião, nem penso que isso possa resultar da nossa opinião, que o crescimento dos salários tenha que ser abaixo da produtividade, antes pelo contrário. Aliás, o que é desejável, acima de tudo, é que a produtividade aumente. A produtividade do trabalho e a produtividade de todos os fatores de produção no país. Portanto, isso é que nós temos que pugnar, é para que sejamos todos, de facto, mais produtivos, enfim, aqui no bom sentido da palavra, e isso não tem, às vezes, que implicar necessariamente mais esforço, tem que implicar, às vezes, se calhar, melhor organização e planificação dos próprios processos produtivos. Portanto, o objetivo é que todos possamos ver aumentada a produtividade dos vários fatores de produção.
E, de facto, o investimento concorre para essa produtividade, não é? Portanto, quer ao nível do investimento público, há diversas áreas, temo-lo assinalado subajamente, em que o investimento público acabou por ser, de facto, muito sacrificado nos últimos anos, em que houve, de facto, este esforço de consolidação, acabou por se optar por aquela franja que estava mais, que havia um campo de maior disponibilidade por parte do governo, por parte do decisor, porque também a outra é uma componente muito rígida e, portanto, aqui é preciso ter também esse aspecto em consideração. Em relação à questão do IRS, de facto, nós calculamos esse impacto em termos de perda de receita ao nível do nono decil como sendo aquele em que esse impacto de perda de receita é maior. Eu não estou exatamente certa se, em termos de escalões de IRS, em termos de posicionamento do rendimento coletável nos vários escalões de IRS, quem é que é mais beneficiado em termos marginais? Uma coisa é a perda de receita, outra coisa é, do ponto de vista individual, do esforço fiscal de cada qual é que é o escalão que, em termos marginais, é mais beneficiado com esta medida? Ainda... Diga. Pois não sei, mas porque os escalões não só têm taxas diferentes, como têm amplitudes diferentes em termos dos rendimentos que lá estão. Não é? E isso é um exercício, é um tipo de avaliação e de análise que conviria fazer e que, enfim, eu não a fiz, peço desculpa, mas era interessante fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos concluir esta ronda dando a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, que não vai fazer a maldade de fazer uma questão que não possa ser respondida também num minuto. Sr. Deputado, faço a palavra a si. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou. É o problema de ter só um minuto, é que praticamente é impossível fazer perguntas que não sejam aquelas muito abertas. Bem, bom dia a todos e a todas. A professora Nazaré Costa Cabral, a professor Paulo de Grau, Miguel Santa-Obem e a doutora Noémia Goulart. Quem ouvir o Sr. Ministro das Finanças dizer que entramos num novo normal, no qual teremos excedentes em termos de crescimento e déficits em tempos de estagnação ou recessão, e ouvir a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas dizer que estamos no princípio do fim das boas notícias em termos orçamentais, pode achar que estas narrativas são incompatíveis entre si. Não são, dependendo de dois fatores que temos de considerar. Um deles é se a nossa economia tem capacidade de crescer e subir na escala de valor. Está dependente de muitos outros fatores dos quais só controlamos uma parte, ou se diminuímos gastos, em particular no Estado Social. A questão é se faz sentido, do ponto de vista das políticas públicas e até do debate que temos aqui no Orçamento, acrescentar àquilo que são os programas de estabilidade e crescimento, aquilo a que nós no livro chamamos um compromisso de equidade e investimento, discutido aqui no Parlamento e com também os contributos de instituições como a vossa, de forma a que toda a gente esteja mais ou menos na mesma página em termos de para onde se dirigem os gastos do Estado neste período de incerteza em que agora estamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas para responder um minuto. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares, pela questão que coloca. Bom, de facto, aquilo que o Conselho das Finanças Públicas espera, e na sequência daquilo que há pouco também dizia, é que as condições de crescimento económico estejam plenamente reunidas e que, do ponto de vista da ação governativa e daquilo que são as iniciativas de política económica, desde logo, de política fiscal e de política de despesa, política de investimento, etc., que evidentemente que essas medidas sejam medidas de aceleração do crescimento económico, de aumento da produtividade, desde logo do trabalho e, portanto, para que possamos ter... Agora,
Temos aqui, e aliás o Conselho das Finanças Públicas está neste momento a elaborar um relatório muito importante, que no fundo é o nosso relatório bianual sobre riscos e sustentabilidade. Portanto, já estamos neste momento a trabalhar nele, é um relatório que vai ser publicado até ao final do ano. E há aqui aspectos que temos que encarar de frente, que são obstáculos à própria produtividade da economia portuguesa e que agora temos que olhar também para eles, desde logo a questão do envelhecimento demográfico, desde logo, portanto, todo o problema que temos ao nível da nossa estrutura, da nossa sociedade, portanto, o impacto que isso vai ter em termos de crescimento económico e depois também ao nível, quer do sistema de saúde, quer ao nível da própria segurança social. E, portanto, isso também são matérias que nos vão merecer a máxima atenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tenho 2 inscrições para a segunda ronda e, então, pela ordem das inscrições, a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral. Disponho de 2 minutos. Depois o Sr. Deputado Rui Afonso. Faço favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Excelentíssima Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e demais membros do mesmo, caras e caros colegas. E vou colocar algumas reflexões que gostava que Vossa Excelência, com as suas doutas opiniões, fizesse o obséquio de comentar. A primeira tem a ver com o seguinte: os anos de 2022 e 2023 foram anos de uma inflação fortíssima e os limites máximos dos abatimentos e das deduções eram liliputianos e não foram atualizados. Nesse sentido, se este alívio do que nos fala o Governo, o IRS, não é um alívio no agravamento que estava a acontecer em 2022 e 2023. Finalmente, se pode confirmar que mais de 40% da população não paga IRS. Ora, partindo daqui, comparando com os impostos diretos e indiretos que toda a população paga, os impostos sobre o consumo, eu pergunto se a simpatia no IRS não é largamente ultrapassada pela antipatia nos impostos sobre o consumo, uma vez que esses todos pagam à mesma taxa e, portanto, acaba por ter um efeito de regressividade. E, finalmente, ainda quanto a esta matéria, quem tem rendimentos mais elevados não gasta tudo a consumir, quem tem rendimentos elevados menos gasta tudo a consumir e, portanto, acaba por ser duplamente tributado o rendimento ao ser auferido e ao ser utilizado no consumo. Finalmente, também queria saber se Vossa Excelência não acha que tão importante como os impostos é a despesa. Ou seja, se o Estado gastar muito e mal, se houver desperdício, incompetência, despesismo, com amiguismo, corrupção, cegueira ideológica, etc., se não vão ter que ser os contribuintes depois a pagar essa fatura. Finalmente, se não devíamos ter taxas mais competitivas comparativamente com a Espanha. E para terminar, antes que Vossa Excelência se zanhe comigo, fica só uma pergunta final, que é: imaginemos que o devido respeito, que os contribuintes eram gansos, é verdade que vão continuar a ser crescentemente depenados, não é? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu jamais me zangaria com Vossa Excelência. Podia ter usado o animal do Popper, que falava dos cisnes e, portanto, escutado a falar dos gansos, mas pronto. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, dispõe igualmente 2 minutos, e informar a Câmara que, por lapso da mesa, não tinha inscrito o Sr. Deputado Alexandre Simões, porque quando fez a inscrição era o próprio Sr. Deputado Alexandre Simões, o Sr. Deputado Sobral de Andrade. Sr. Deputado Rui Afonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, os demais membros, as senhoras e os senhores deputados. Bom, eu tenho que voltar aqui à questão do PRR, porque eu acho que não foi um assunto, que provavelmente eu não percebi bem. As afirmações foram decididas pela Sra. Presidente, porque Vossas Excelências referem no relatório que o crescimento previsto para a receita não fiscal e não contributiva dependerá, na sua maioria, do reforço das verbas a receber ao abrigo do PRR. No próximo ano, o aumento esperado para a receita não fiscal e não contributiva, são 3.768 milhões de euros, ficará a dever-se em mais de 90% aos incrementos previstos para outra receita corrente, neste caso são 1.474 milhões de euros, e para a receita de capital são 2.025 milhões de euros, sendo o crescimento destas rúbricas explicado fundamentalmente
pelo aumento dos montantes a receber no âmbito do PRR. No entanto, conforme também já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, não é possível aferir o impacto efetivo do PRR na execução orçamental, nem tampouco é possível apurar, por exemplo, o peso do PRR no investimento público, ou o impacto por medida, ou até o nível de execução. E aqui questiono a Sra. Presidente se não considera, ou confirma mesmo que não considera que esta falta de informação não poderá comprometer seriamente as previsões de receita e despesa constantes desta proposta de Orçamento de Estado, considerando que a mesma prevê um estímulo significativo do PRR, com um nível provisional de despesa a rondar os 2% do PIB, estamos a falar de 5.600 milhões de euros, o que será mais do dobro do estimado para 2023, destacando-se a componente de investimento, são 3.600 milhões de euros. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. E então, para terminarmos, Sr. Deputado Alexandre Simões, 2 minutos também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Professora e os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas. Relativamente à questão que queria aqui aduzir, prende-se com algo que tem a ver com, enfim, um comportamento reiterado da parte do Governo, que pretende demonstrar uma consolidação orçamental, mas que, em nosso entender, é conjuntural e não estrutural. Isto porquê? Porque é feita e é realizada através e à custa de uma carga fiscal recorde. E aquilo que se constata em cada orçamento, isto é paradigmático já no 2022, quer na atual realização e execução orçamental, o Governo consegue obter em receitas fiscais mais 6.000 milhões de euros no ano 2022 e no corrente ano, portanto, já vai em 7.000 milhões. Portanto, ou seja, nós estamos aqui a falar em 2 anos que, para além daquilo que estava previsto em sede do Orçamento de Estado, há a obtenção de uma arrecadação extraordinária de 13.000 milhões de euros. O PSDT apresentou uma proposta no sentido de fazer escrutinar, portanto, esta receita adicional, quando exceda 1% daquilo que é previsto no Orçamento de Estado, que seja o Parlamento a poder ajuizar relativamente à correta arrecadação e uso destas verbas que não foram contempladas nem aprovadas pelo Orçamento. E, portanto, aquilo que também, aliás, é aduzido e é explanado no relatório de Vossas Excelências, importa aqui recordar que até o próprio artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental prevê que qualquer excedente orçamental seja canalizado para a redução da dívida pública, quando considerada excessiva. Portanto, é algo que devia e que também é avaliado pelo Conselho, que eu queria também saber a sua opinião, se não estamos aqui a criar dívida, se não houver efetivamente um correto abatimento, nomeadamente na redução da dívida pública, nestes casos de receita extraordinária e não contemplada no orçamento por parte do Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma questão. Extemporaneamente, houve 2 inscrições, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, o Sr. Deputado Sérgio Ávila. Se não houver objeções, permito dar uma intervenção por bancada, portanto, não há. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, 2 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, por essa compreensão. Srs. Deputados, também muito obrigado. 2 questões, Sra. Professora Nazaré Costa Cabral, que fazem apelo à sua condição de especialista em finanças públicas, porque são 2 temas técnicos, admito, mais áridos, mas que me interessam para podermos dar devida consideração às decisões de política pública que têm que sempre ser tomadas e serão tomadas independentemente de quem seja o Governo. A primeira tem a ver com a aparente impossibilidade de respeitar os quadros plurianuais de despesa pública, que são instituídos exatamente para dar uma lógica plurianual à política orçamental e que sistematicamente são desrespeitados e neste orçamento para 2024 particularmente desrespeitados. Qual é a grande dificuldade técnica e quais são as consequências desta aparente impossibilidade dos governos não resistirem ao taticismo de desrespeitar aquilo com que se comprometeram, neste caso concreto, há apenas poucos meses na discussão do Programa de Estabilidade? E o segundo, fazendo referência a uma análise muito interessante que o vosso relatório contém sobre a política orçamental e a posição cíclica, em que comparam o saldo primário estrutural com o hiato do produto, e eu gostava de que me dissesse se, tecnicamente, o Conselho de Finanças Públicas atribui muita fidedignidade ao cálculo do hiato do produto. Ou seja, se estatística ou tecnicamente encontra problemas no cálculo do hiato do produto que nos impeça de dar a devida importância a esta análise tão interessante que fizeram
neste vosso relatório. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. E então, Sr. Deputado Sérgio Ávila, para encerrarmos esta segunda ronda. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu gostaria só de, nesta última intervenção, de salientar um aspecto que é relevante da intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e que tem a ver com a referência que fez e aliás o TAU já o tinha feito no seu relatório de abordagem do Orçamento de Estado, à capacidade que houve, sem pôr em causa os saldos orçamentais, de transformar despesa que era de caráter temporário em despesas de caráter definitivo. Nomeadamente duas referências, que obviamente reduz a elasticidade orçamental, mas incorpora direitos e benefícios para as pessoas. O primeiro, o aumento da despesa com pessoal, nomeadamente o aumento salarial na administração pública, e a segunda, a redução do IRS, ou seja, uma medida de caráter também estrutural que implica, que é compatível com a trajetória de redução da dívida pública e compatível com a manutenção de um equilíbrio orçamental, quer na ótica da contabilidade nacional, quer na ótica de um saldo estrutural próximo do equilíbrio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim e as intervenções dos Srs. Deputados permitem que a Sra. Presidente tenha para encerrar o mesmo tempo da intervenção inicial, ou seja, até 10 minutos. Sra. Presidente, faça favor. Bom, nós temos, começando pela questão foi colocada pelo Sr. Deputado, é evidente que os impostos indiretos são impostos regressivos, pelo seu próprio desenho. É evidente que normalmente são as pessoas de menor rendimento que têm uma propensão marginal a consumir maior e, portanto, quando se trata de consumo de produtos alimentares, evidente que qualquer aumento da taxa desses mesmos produtos, e quando são produtos de primeira necessidade, faz sentir, de facto, o preço global desse mesmo produto aumenta e, portanto, o orçamento das famílias, e nomeadamente das famílias mais carenciadas, é afetado. Isso é evidente. Em relação às questões sobre o PRR, bom, o que nós temos notado neste momento, nós estamos permanentemente a fazer a monitorização da execução do PRR. Ela tem estado sempre em níveis, de facto, muito abaixo e temos assinalado esse aspecto. Agora vamos ver como é que ficam as coisas até ao final do ano. Portanto, estamos neste momento a fazer esse acompanhamento. Nem tenho aqui o valor exato de qual é que é a taxa de execução para efeitos, digamos, de efetiva execução orçamental, de realização da despesa pública com efetiva materialização orçamental. Agora, esse outro aspecto que menciona é muito importante e nós também já tínhamos inclusivamente falado sobre ele, que é a questão de o PRR tal como foi desenhado, e aqui a questão não é só nacional, parte logo desde um problema da forma como ele foi desenhado a nível europeu. Ele não está concebido para se fazer essas tais avaliações de impacto, que era muito importante que se fizesse, ou seja, era muito importante que houvesse mecanismos até para uma estimação mais fidedigna do impacto em termos de crescimento económico das várias despesas do PRR, e a verdade é que esses mecanismos não existem. Aliás, eu creio que o tipo de incentivos que estão associados à distribuição dos fundos do PRR, com a exigência de que certo tipo de reformas sejam cumpridas, mas que são reformas que não estão diretamente ligadas à concretização das várias medidas no âmbito das várias dimensões do PRR, cria aqui depois uma dificuldade adicional em perceber exatamente qual é que é esse efeito do PRR sobre o crescimento no curto e no longo prazo. Portanto, e eu creio que era algo que deveria ser revisto. Por outro lado, e aí é um problema nosso, português, nós não estamos habituados a fazer avaliações de impacto, não é? Não fazemos normalmente uma avaliação ex ante e depois também não fazemos ex post, e portanto em muitas iniciativas de política
medidas de política. E isto também está muito ligado àquilo que nós temos sempre insistido. Se não temos programas de despesa com métricas não apenas qualitativas, porque é muito bonito qualitativamente dizer o que é que se vai fazer, mas depois não há a quantificação, não há indicadores associados, nós não conseguimos efetivamente depois verificar se os programas de despesa foram consequentes nos seus objetivos ou não e se foram realmente bem executados, não é? Portanto, esse é um aspecto. Em relação aos excedentes, reitero aquilo que disse, de facto, nós ainda estamos numa situação de dívida excessiva e, portanto, por isso também chamámos a atenção para o facto de haver essa previsão na Lei de Enquadramento Orçamental que aconselha a amortização quando essa dívida excessiva se mantém. Portanto, é o que está na lei, é uma opção política e, portanto, está prevista e há uma razoabilidade inerente à mesma, quer-me parecer, enfim, mas é evidente que, em última análise, as decisões em cada momento são tomadas pelo Governo e, portanto, ele terá legitimidade para o fazer. Passando às questões do quadro plurianual de despesa, de facto, temos notado, e já falei aqui até sobre esse aspecto, um certo esvaziamento desta dimensão plurianual. Não nos parece que exista propriamente uma dificuldade técnica. Era, de facto, uma questão de assumirmos a necessidade de programarmos as coisas em termos de médio prazo, não é? Esse é que é o ponto, é de termos decisões, olharmos para elas de uma forma programada, de termos a tal programação depois associada de cada um dos níveis de despesa, e é isso que de facto vai faltando no nosso país. Em relação à questão do hiato, as metodologias de facto são complexas, e eu até creio que neste momento, quando estamos num momento de... As metodologias são complexas, nós neste momento estamos-nos a basear essencialmente na metodologia europeia, mas é evidente que há alguns problemas na estimação do hiato, eles têm sido assinaláveis, e eles vão se tornar muito importantes, de facto, agora, nesta fase que estamos a preparar a revisão, nós não, enfim, as instâncias europeias a preparar a revisão das regras europeias, e em que esse aspecto vai ser também um aspecto crítico. Portanto, é muito importante avaliar exatamente o estado do ciclo em que se está para evitar que se possa, por exemplo, estimular mais a economia do que aquilo que efetivamente a economia precisa. Este é um tipo de... E às vezes o contrário. E às vezes, quando a fase, por vezes, a situação é mais negativa, o hiato é mais, digamos, negativo, estamos, digamos... e é evidente que às vezes há um certo desfazamento temporal. E é difícil, mas para que, nomeadamente, uma gestão contracíclica seja efetiva, atempada e consequente, é muito importante, de facto, ter uma forma o mais adequada e correta possível de estimar esse mesmo hiato, porque isso tem consequências na própria capacidade de gestão contracíclica. Finalmente, em relação à questão que foi colocada pelo deputado Sérgio Ávila, portanto, é evidente, nesta fase está-se a fazer a reposição de um conjunto de salários na administração pública, de valorização salarial, mesmo em relação a um certo desagravamento do rendimento, da tributação do rendimento pessoal, e é evidente, são medidas, aliás, tive a oportunidade de mencionar, são medidas que são permanentes, que passam a ser permanentes e, portanto, com todas as consequências que isso tem do ponto de vista orçamental. Neste momento, tem sido possível fazer essa redução da dívida pública. Temos que esperar que essa trajetória prossiga. Enfim, é essa a conclusão que eu posso retirar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero apenas, uma vez mais, expressar o gosto e a satisfação que a Comissão de Orçamento e Finanças tem sempre de interagir
com o Conselho de Finanças Públicas. Agradecer à Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral todos os esclarecimentos prestados em instâncias das senhoras e senhores deputados e acompanhado veio o Sr. Professor Paul de Grow, o Professor Miguel Santolben e a Doutora Noémia Goulart. A todos desejo as maiores felicidades pessoais. Aos senhores e senhores deputados, vamos dar por encerrada esta audição. Retomaremos às 15h30 com a audição da Sra. Ministra da Habitação. A todos desejo a continuação de uma ótima tarde. Boa tarde.